Aqui toda segunda-feira, aquele bate-papo, aquela entrevista bacana. Hoje está com a gente aqui novamente a Cirlei, lá da Emater, vem trazendo informações. E hoje também estamos recebendo aqui a Alessandra, da Contabilidade São Sebastião, que vem esclarecer dúvidas pra gente, trazer aqui as informações sobre o entrave para todos que produzem, que é o E-Social. Primeiramente, queria dar um bom dia aqui para a Cirlei. Cirlei, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui na Antena 10 FM. Bom dia, Cacá, bom dia, Denise, hoje aqui com a presença da Alessandra, bom dia a todos os ouvintes, um prazer aqui começar a semana aqui com vocês novamente, que Deus nos abençoe, né, mais um dia, mais uma semana. Se Deus quiser. Bom dia, Alessandra, seja bem-vinda, primeira vez que você está com a gente aqui, seja muito bem-vinda aos estúdios da Antena 10 FM. Bom dia, Cacá, bom dia, Denise, bom dia, Cirlei, bom dia a todos. Muito bem, a gente vai estar trazendo para você hoje informações aqui, gente, para estar falando aqui sobre o E-Social, gente. Primeiramente, Alessandra, eu queria que você explicasse para a gente como que funciona o E-Social, porque não adianta nada a gente explicar tudo sobre o E-Social se a pessoa não souber como funciona o E-Social, né? O E-Social é uma plataforma do governo, né, que eles criaram para poder captar as informações o quanto mais rápido. Então, o que acontece, né? A partir do momento que vai fazer tanto uma admissão de um funcionário, uma folha de pagamento, essas informações já é enviada para o governo. Então, o governo ele já consegue pegar essas informações em tempo real, né? Não precisando aí estar apresentando documentação física para poder saber o que está sendo recolhido, se o funcionário foi admitido, se ele foi desligado, né? Então, assim, isso é uma maneira que eles acharam para poder já estar recepcionando essas informações já de imediato. Muito bem. E sobre o recolhimento, sobre a folha de pagamento de 20%, né? Quando deve ser feita essa opção? Essa opção ela deve ser feita sempre no início, né, do ano. Então, sempre em janeiro é feito aí, né, uma comparação, né, de folha de pagamento para ver se é mais viável fazer a opção do recolhimento pela folha de pagamento, né, do produtor rural, fundo rural, né, ou se é pela nota fiscal. Certo. No caso, se, por exemplo, não teve esse recolhimento, não fez essa opção de recolhimento, o que deve ser feito, de que forma deve ser feito, então, o recolhimento, se caso a pessoa não fez nesse período? Aí ele vai ser recolhido conforme, né, a emissão de nota fiscal de cada mês. Aí, nesse caso, ele vai recolher 1,5%, né, mensal sobre o total bruto que ele vendeu. Muito bem. Ou comercializou. Cirlei, o que você tem a falar pra gente sobre o E-Social também? Você que está aí no meio rural, sempre com o pessoal, com o produtor rural, o que você tem a falar sobre esse processo do E-Social? Então, Cacá, até onde eu, que não sou contadora, né, sou uma curiosa, a gente fica muito a par do produtor quando ele vai comercializar o produto, né? Que a gente vê ele, pago no líquido tanto, já está sem a inclusão ali dos encargos, eu recebo líquido. E até a minha dúvida, Alessandra, com relação a isso, como levar essa informação para o produtor, para falar para ele, olha, realmente você está pagando aí junto à comercialização do seu produto, ou não, eu vou fazer via os 20%, porque vale mais a pena para mim. Como que eu faço esse recolhimento? Se eu não opinar, né, se eu procuro algum lugar, alguma plataforma digital, como que eu faço isso para poder também orientar o produtor? O correto é sempre ter ali um contador, né? Porque às vezes a pessoa acha que, eu vou fazer por conta própria e vai dar tudo certo. Não, o correto é procurar uma contabilidade, né, que lá já tem as pessoas, né, que já são aptas para verificar essas informações, né, e já está orientando o cliente qual procedimento a se tomar, qual que vai ser a melhor forma aí, né, de estar resolvendo essa situação. Então, Cacá, a minha dúvida acho que esclareceu. Melhor forma, a gente sempre está com um contador ali, né, para poder orientar. A gente tem uma página muito boa, Denise, com o do CNA, que é um dos órgãos que dá base para o sindicato. O sindicato também deve ter essas informações, né? Mas eu acho que é muito minucioso para o produtor correr o risco, né, de fazer certo ou errado. É melhor procurar contabilidade, né? É essencial que o produtor procure a contabilidade para ter mais informações, ter mais acesso a informações também e ter mais conhecimento sobre isso, né? Porque são muitas coisinhas que tem que tá por dentro aí para não sair fora da lei, né? Exatamente. Denise, tem alguma pergunta também? Fica à vontade. Bom dia, Cacá, bom dia, Cirlei, bom dia, Alessandra, bom dia, ouvintes. O E-Social, falando aqui como
como diretora do Sindicato Rural, ele trouxe desafios gigantescos e não é um movimento tão simples, vamos dizer, de apuração de informações. Uma vez que ele impõe regras que, na minha opinião, passa a ser uma bitributação novamente. O Fundo Rural tem como fato gerador um anterior já pago e o E-Social impõe o mesmo, um novo tributo sobre o mesmo fato gerador novamente. Outro absurdo. Dentre as exigências, Alessandra, eu quero que a senhora me fale sobre a exigência do relatório mensal por funcionário e uma estimativa do que seria o custo e a possibilidade real de gerar esse relatório do dia para a noite numa cidade como São Sebastião do Paraíso para todos os funcionários do município. Essa questão de gerar o relatório, ele não é algo tão simples assim, né? Por quê? A gente tem que fazer uma conferência do que está sendo gerado ali, né? Porque se eu simplesmente ir lá no sistema, né, vamos supor, lançar as informações lá no sistema e emitir o relatório de qualquer maneira, ele pode sair com erro. Então eu preciso estar fazendo uma conferência certinho e isso não dá para ser do dia para a noite. Tem que ter todo aí, né, um tempo, né, para a gente poder estar verificando essas informações certinho e estar passando o relatório, né, correto para o nosso cliente. Isso. Só que esse relatório, ele é de segurança. E ele só pode ser gerado, então, por um profissional técnico de segurança do trabalho ou engenheiro de segurança. Qual é a possibilidade ou a disposição de ter técnicos ou engenheiros em Paraíso para gerar relatório para todos os funcionários de Paraíso? Esse eu acho que é uma grande dificuldade, né? Porque eu não sei como, até então, a medicina está tratando referente a isso, né? Porque essas informações têm que ter, sim, pessoas, né, que tenham um conhecimento muito hábil, né? Para poder não conter nenhum erro, porque são informações, assim, que se você enviar com qualquer erro, você vai prejudicar, né? E a gente vê aí que tem multas que são altíssimas, referente a essa questão da saúde e segurança do trabalho, né? Então, qualquer informação que é enviada, se não tem um técnico que não está assim, hábil, né, que não tem conhecimento, isso aí vai dar um problema muito grande. O problema que a senhora diz se chama multa. Isso, exatamente. No caso, então, tem muitas obrigações, né, a pessoa para cumprir no E-Social, né? Sim, tem bastante obrigações. E quais são as obrigações mais difíceis da pessoa cumprir? A parte de admissão, né? A parte de admissão, porque hoje ainda é muito difícil, porque a gente vai conversar com o cliente, às vezes o cliente pega, faz o aso admissional, aí não manda para a contabilidade em tempo hábil, aí quer que a gente faz o registro retroativo, e não pode ser feito retroativo, né? Ele tem que ser a partir do momento que a gente recebe as informações, que a gente já manda para a plataforma do E-Social. Tem a questão também da saúde e segurança do trabalho, né, que hoje está um pouquinho complicado ainda, né, porque as empresas elas têm que fazer os laudos, né, para poder informar qual que é o grau de risco da empresa, poder informar quais são os exames, né, que os funcionários precisam fazer conforme cada função. Então isso ainda gera um grande transtorno com os clientes, né, com os empregadores, porque assim é algo que chegou, né, que já era obrigatório antes, já tinha que ser feito antes, só que o governo, ele não cobrava. Agora o governo cobra, né? Inclusive aí, a gente teve até janeiro agora, né, para poder se adaptar, os clientes, né, se adaptarem a essas informações da saúde e segurança do trabalho. Só que tem gente que ainda não se adaptou, tem gente que ainda não fez esses laudos, e isso também é muito sério. Porque é onde eu acabei de falar, né? Vem a questão das multas, né? Que o governo vai vir com multas enormes mesmo.
No caso, então, não era cobrado, né? Agora o governo está cobrando e isso, como gera multa, muitas vezes o brasileiro só aprende na hora que dói no bolso, né? Exatamente. Infelizmente tem isso. Denise, mais uma dúvida? Com relação às empregadas domésticas, vamos falar para esse público que é atendido nessa modalidade, se as exigências são as mesmas, inclusive a do relatório mensal, que é uma coisa mais difícil de ser produzida num ambiente não comercial, né? No caso, as empregadas domésticas, elas têm a parte que tem que fazer os periódicos, né? Que tem que ser enviado, mas a questão do aso admissional é obrigatório, demissional, os periódicos, as informações que a gente envia de folha de pagamento de admissão, é as mesmas obrigatoriedades. Uma coisa importante para o produtor rural, quando ele for fazer esse relatório, a base principal se você tem um funcionário que faz o abastecimento do trator, o abastecimento das máquinas, ele vai ter um adicional de insalubridade. Então, é muito importante para o produtor, para que ele não seja onerado em toda a sua folha de pagamento, para que ele dê de forma definida para cada funcionário uma função. Só esse abastece, só esse mexe com a roçadeira e com lâminas, porque aí só para um vai o adicional de insalubridade, só para o segundo vai o de periculosidade, porque se você falar que todo mundo faz tudo, e essa é uma declaração normalmente prestada pelo funcionário, você fala, não, eu sei fazer de tudo, mas isso não quer dizer que ele faça tudo. Então, deixe claro na declaração que cada um tem uma função específica para que a folha não seja onerada ao mesmo tempo de todos com insalubridade e periculosidade, o que deixa o formato mais oneroso. Um formato que eu vejo que o governo ainda está tentando ajustar, porque não dá para sair punindo todo mundo de imediato, porque o rigor da regra, o rigor econômico da regra é muito grande e vai onerar as folhas. Me corrija, Alessandra, a folha de pagamento vai ser onerada em aproximadamente 40%. Por quê? A questão da insalubridade, ela vai depender muito do que os técnicos da medicina do trabalho determinar, né? Então, assim, o grau máximo de insalubridade é 40%. Mas para todo mundo eu vou pagar a insalubridade de 40%? Não. Vai depender do que ficar determinado no laudo do LTCAT, né? Que aí, no caso, pode ser, dependendo da função e o que o funcionário faz, pode ser insalubridade de 10%, 20% e 40%. Então, isso aí vai ser uma análise, né, que será feita, né, conforme os graus de risco da empresa, para poder ser informado na folha de pagamento. No caso que eu acabei de ouvir também é sobre a segurança do trabalho. As empresas são obrigadas a ter o técnico de segurança do trabalho na empresa ou não? No caso, o produtor também? Ela não vai ter um técnico de segurança do trabalho, né? Ela vai contratar uma medicina do trabalho, igual hoje a gente tem aí, né, a Solução, Lidera, tem a Engeminas, né? Então, as empresas, os clientes, eles vão entrar em contato, né, com essas medicinas do trabalho, vai estar fazendo o orçamento, né? E eles vão nas empresas, vai nas fazendas, né, para ver como que funciona, para assim eles estarem emitindo esses áudios. Então, ele não vai ter cada pessoa vai ter um técnico, eles vão contratar a medicina que já tem esses técnicos. Muito bem. Silê, tem mais alguma dúvida? Fique à vontade. Ué, Cacá, dúvida tá aqui, a Alessandra foi bem esclarecedora, o que nos dá é muita, assim, indignação, porque a gente vê um pequeno produtor, às vezes com um funcionário que lida ali o ano todo, e o que ele tem que cumprir de regra é a mesma coisa de uma grande fazenda com várias pessoas ali com carteira assinada, tendo que fazer todas as regras como se fossem uma empresa maior. E o que a Denise disse às vezes falta de instrução, eu concordo com ela, na hora que o produtor está lá dentro da propriedade com seu funcionário, ou 2, ou só 3, e todo mundo acha que faz tudo, às vezes faz tudo mesmo, não tem ali uma divisão de trabalho, e acaba ficando bem caro na hora de pagar os encargos, o FGTS, o INSS,
A dúvida vem aí em função também do recolhimento da tributação dos produtos, né? A agricultura familiar, ela é uma das molas mestras dentro da atividade rural brasileira, né? Que vamos pensar assim, é o grande percentual de venda dos produtos, e a gente fica com essa dúvida: será que eu estou sendo tributado? Será que eu posso me resguardar aqui com relação que eu já vi empresa não recolhendo, falta de informação, como a gente conversou ali e tudo, mas vem aquela indignação, como o produtor vai se adequar, como ele vai pagar. Essas tributações dos grupos de medicina, eles cobram por 1 até 2, de 2 até 3, de 3 até 4, e aí é uma fortuna, não é barato, não é, não, eu vou lá e faço. Então, assim, a gente tem que começar a ver o produtor como realmente ele merece, né? Tivemos a FETEC aí com uma participação enorme dos agricultores. A gente fala do agro, né? Bonito, agro, mas na hora de pagar a conta do agro, quem paga é o agricultor. Difícil é isso, né? Eu acho que quem está trabalhando tem sim que ser resguardado com todas os elos da segurança, de todos os elos aí das coisas que eles necessitam, porque é muito perigoso mesmo. Você mexer com graxa, você mexer com óleo diesel, você mexer com uma roçadora ali com lâmina. A gente tem que dar condições, sim, de trabalho pro colaborador, vamos dizer assim, né? Porque ele acaba não sendo nem um empregado, ele acaba sendo um braço direito do pequeno produtor. Mas é visto como uma grande empresa. Estou errada, Alessandra? Não tá não. Exatamente tudo isso que você falou. Porque, querendo ou não só até mesmo produtor rural, às vezes é mesmo que a gente tem empresas também que às vezes tem só um funcionário e as obrigações acabam se tornando como se fosse uma empresa grande, né? E isso acaba afetando em ambas as partes. Muito bem, são 6h46 aqui na Antena 10 FM. Pra gente encerrar então, Cilei, queria agradecer sua presença aqui mais uma vez com a gente, viu? Muito obrigado pela sua presença, é muito bom ter você aqui com a gente, trazendo essas informações e também, né, apoiando aí sempre o nosso amigo, nosso companheiro produtor rural. Ô, Cacá, eu que agradeço. Segunda nós estamos aí de novo. Agradeço a Alessandra, que ela tirou muitas dúvidas aqui. E me vejam como a voz do produtor aqui, gente. Com certeza. Obrigada, Denise. Alessandra, queria agradecer a sua presença também. Eu queria que você deixasse, antes de se despedir, deixasse uma mensagem também, uma dica aí pro produtor, pro empregador, para que ele possa também aí estar refletindo aí sobre isso, sobre esse processo do E-Social, sobre os processos que são obrigatórios para ele. Bom, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui hoje. E eu deixo a mensagem seguinte: quem ainda está com dúvida, né, às vezes tem um certo receio, porque acha que vai procurar uma contabilidade, é só imposto, é isso. Não fica com receio, não. Procura sim um contador, uma contabilidade, né, que eles vão estar esclarecendo aí todas as dúvidas, vai tirar todas as dúvidas, né, vai explicar qual que é a melhor saída, né. Então, assim, não adianta, porque às vezes a gente acha assim, procurar uma contabilidade, é só valor, isso, tudo mais, mas não. Isso aí vai estar orientando tudo certinho, né, para evitar aí qualquer problema futuro, né, e tá dando orientações aí da melhor forma possível para sair também aí, né, vamos dizer assim, com a consciência mais tranquila. Com certeza, isso é muito importante. Muito obrigado pela sua presença, viu? Denise. Bom dia a todos, obrigada pela presença, Alessandra, Cirlei. Cirlei, eu já te deixo um convite para a próxima semana, e o assunto que vai ser tratado foi um que eu apurei na Feira da FETEC, na Associação dos Produtores Familiares, que eles conseguiram fornecer e participar do fornecimento de alimentos para merenda escolar. No entanto, na hora da licitação, fora do percentual reservado para a agricultura familiar, eles foram desclassificados, mesmo ofertando um preço 300% abaixo do preço do vendedor. Então, a gente precisa da sua participação e da participação do município para que venha esclarecer por que os agricultores familiares foram desclassificados de uma modalidade tão importante